Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 19 de julho de 2025, 18h21 aqui, e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o dia de operações ontem e a semana complicada que foi e um dia de operação muito bom que eu consegui. E o pessoal tem um pouco de preconceito ainda nessa questão de que opera com pouco contrato, ganha pouco, isso, aquilo e tal. Eu acho que é uma coisa que está mais relacionado a uma boa estratégia associada a uma oportunidade de um dia bom como foi ontem, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso não é algo assim, não é tão comum, porém não é tão incomum, né? Então tem um backtest aqui da estratégia que eu opero, eu quero mostrar para vocês, ó. Então esse aqui é um backtest de 2025, começando desde janeiro até ontem aqui, ó, dia 18/7, né? Por exemplo, ontem eu ganhei 658, por aí tal, e vai. Beleza. Então observem aqui, ó, por exemplo, janeiro, ó, teve um dia que eu não estava operando, né? Isso é só um backtest. Mas, por exemplo, aqui, ó, 3 de janeiro perdeu R$ 360. Dia 17 de janeiro ganhou 400. Dia 30 de janeiro ganhou 500. Então, onde vocês veem o fundo preto é porque envolveu suboperações, tá? Aqui em fevereiro, ó, um dia de maior perda, R$ 480, tá? 28/2, R$ 630 de ganho. Você pegar aqui março, R$ 790 com suboperações, ainda mais que foi ontem. 500, 320, ou seja, ondas grandes de se surfar que rendeu bons ganhos. E também eu vou mostrar a estratégia para vocês. Aqui, ó, abril, perda de 220 no dia 2, perda de 300 no dia 7, ganho de 320 no dia 14, aqui teve suboperações. Olha lá, dia 24 de abril, R$ 665. Maio, 500 aqui, ó, 2.500 pontos. 350 no dia 15 de maio. 335 no dia 21 de maio. Junho, ó, perda de 220, 240, 250 com suboperações, né? Depois umas operações melhorzinhas, ó, a mais 197, 173, mas ainda assim foi um mês que fechou 434. Mas observe aqui, pessoal, juntando tudo, 1.060 de lucro em janeiro, 941 de lucro em fevereiro, 1.777 de lucro em março, 547 em abril, 1.037 em maio, menos 434 em junho, 916 agora. Só que isso, pessoal, com um contrato. Em alguns casos ali que tem um fundo preto, suboperação de mais um contrato. Aí é com 2 contratos. Então o que eu consegui ontem foi entrando com um contrato e depois colocando mais um contrato em suboperação. Então, o que aconteceu ontem foi muito expressivo. Porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu não estou trazendo nenhuma fantasia de que, nossa, vou revolucionar o mundo e tal. Não é isso, porque tem dias de perda, como vocês podem ver aqui nos resultados, ó. Principalmente no mês de junho, que foi um mês mais complicado. Mas se você pegar no ano inteiro, o resultado é positivo, né? Então, pessoal, o que acontece? Mas o dia de ontem foi para me mostrar de que estudar, persistir, estudar de novo, ajustar, fazer isso, fazer aquilo, como por exemplo aqui, né? O IPCA dos Estados Unidos foi um dia que no dia 15 me deu uma perda de R$ 478, foi R$ 478, alguma coisa assim. Então vão ter dias de perda, só que a estratégia como um todo, ela se mostra muito boa, né? Então é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, essa estratégia ela se chama tendência, tá? Então eu tenho os indicadores aqui que eu uso para detectar uma possível formação de tendência, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu pego
eu tenho esses indicadores aqui que chama Super Trend. Então, eu configurei 3, então eu coloquei 3 linhas desse indicador. Então, se eu vier aqui em indicador, em mais indicadores, vou digitar aqui, Super Trend, ó, GA Super Trend. Só que você tem que entrar no site da Nelogica, é gratuito esse indicador. Tem que entrar no site da Nelogica, você pega lá, cadastra o seu CPF, lá a sua conta que você está utilizando, e aí você, depois disso, fica disponível dentro do seu Profit, né? Então, eu uso ele, aí tem configurações que eu estudei e desenhei os períodos, tudo certinho. Para quê? Quando acontece, e atrelado a isso, eu tenho um outro indicador aqui que é a regra de coloração do Thomas, ó. Então, esse é um indicador muito poderoso de tendência também. Então, e ainda tem mais um aqui que eu coloquei, que é o Hilo Activator. Esse é um indicador que me ajuda muito, principalmente no fim do meio da tarde para o fim do pregão, porque a gente vê onde a tendência começa a perder força. Por exemplo, aqui ele teve uma força boa até 17h30, mas já estava fora. Só que aqui, por exemplo, a 17h45 ele mudou de cor, ficou verde, né? Pode ser eventualmente que na segunda-feira ele abra, de repente para cima, alguma coisa assim, mas você vê que foi uma onda muito boa de surfar aqui, porque ele pegou 1.500 pontos, né? Então, qual que é o meu sinal de entrada nessa estratégia? Quando as 3 linhas, então, por exemplo, aqui, o candle das 9 deu 9,15. Passou para 9,15 e as 3 linhas estão na mesma cor da coloração e embicada para baixo, é uma validação de entrada. Porém, eu não entro aqui às 9h15. Por quê? Se de repente o candle das 9h15 pegar e voltar tudo aqui, essas linhas, em vez de ficar inclinada para baixo, vai ficar reta. E aí já não valida a entrada, porque ela tem que estar inclinada para baixo. Então, eu espero a confirmação do segundo candle. O segundo candle fechou, seja para que lado for, e aqui continua inclinado para baixo, aí eu entro. Aí eu entro e deixo rolar. Então, por exemplo, aqui era o meu ponto de stop, ó. Nessa linha aqui, ó, nesse momento ele estava no 136,465. Tanto que a suboperação que eu peguei o segundo contrato foi nesse candle aqui das 11 horas, ó. Porque eu posiciono a suboperação a 100 pontos dessa média. Então, qual que é o meu stop? Ele atravessou, fechou acima dessa última linha, é o meu stop. Como por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui um dia que aconteceu isso. Dia 16. Por exemplo, aqui, ó. Dia 16. Eu entrei. Desceu aqui. Aí aqui ainda estava reto. Entrei aqui, ó. Aí ele desceu. Chegou aqui a dar 553 pontos. Então aqui eu tava com R$110 ganhador. Aí ele pegou, voltou tudo aqui, ó, às 14h30. Então nesse ponto eu tava perdendo 360, mais ou menos 360 pontos. Aí ele bateu nessa linha, fechou aqui, ainda tinha esperança de que, quer dizer, ele pegou aqui, né? E eu tinha a esperança de que aqui ainda ele fosse voltar e continuar descendo, mas o que aconteceu aqui? Ele fechou acima. Então, aqui eu perdi 610 pontos, mais 200 pontos. Então, perdi 810 pontos aqui. Aqui deu 124, porque eu reverti. Aqui eu reverti a operação, ó. Mesma coisa. Ele sinalizou a reversão aqui. Beleza. Aí aqui, eu entrei aqui, ó. Aí, pá, veio pra baixo de um candle só. E depois ele voltou. E ainda 16,45 fechou um pouquinho aqui, ó. Me deu 82 pontos. E esse dia foi um dia que
Eu não lembro exatamente quanto que foi o valor, mas não exatamente como tá ali no backtest, porque às vezes dá uma diferencinha. Mas, por exemplo, aqui ele atravessou a linha e estopou, só que o meu limite para entrar é 15 horas. Então aqui foi o último suspiro de entrada. Então aqui ele validou a entrada. Aqui eu confirmei, ó. Porque ele rolou esse candle, a hora que ele passou para cá, esse aqui já não mudava mais. E aí foi onde eu entrei, e aí deu esse zilu todo aí. Mas aqui para vocês entenderem a estratégia, então quando ele passa a última linha depois da que você entrou, é o meu stop. Então aqui, por exemplo, foi o meu stop. E aqui ele chegou perto da linha, mas desceu, né? E aí, o que que é o bom dessa estratégia? À medida que ele vai descendo, descendo, essa última linha também vai descendo. Então, com isso, o meu stop vai descendo também com a tendência. Então, isso, como vocês viram no vídeo que eu operei ontem, eu fui protegendo a compra, a operação, pelo menos com um contrato da minha suboperação. E aí foi e desceu, né? Então, para você ganhar, por exemplo, né? Eu vou mostrar aqui meus resultados na semana, mas eu vou mostrar da MID 5. Então, por exemplo, aqui, pessoal, vamos pegar por dia, tá? Pegar por dia aqui, vamos começar segunda-feira. Segunda-feira eu ganhei R$ 83, ok. Terça-feira perdi R$ 469, aí foi um dia difícil. Aí veio a quarta-feira, dia 16. Perdi mais 104. Isso operando índice dólar. Aí veio a quinta. Quinta-feira eu também mal um sapeco, R$ 505 no dólar. Foi onde eu desisti de operar as estratégias do dólar de entradas curtas. E aí veio a sexta-feira e agraciou todos esses dias difíceis. Falou, calma, pequeno gafanhoto, está no caminho certo, só tenha paciência, acredite. E aí veio R$ 938. Mas para as pessoas não acharem que eu estou mentindo, alguma coisa assim, então primeiro, é a conta da mídia aqui que é o exame, né? Aqui, ó, observem, eu entrei às 9h30 no 136,075 e às 11h08 eu entrei com mais um contrato no 136,365. Aí larguei os dois contratos no 134,500. Então eu fiz e mais uma entrada no dólar aqui, onde eu peguei 25 pontos. Tá? É uma outra estratégia, eu não vou abordar ela no momento. Então, é um resultado expressivo porque eu fiz R$ 938 com um mini contrato. Um no mini dólar e 2 no mini índice. Tá? Esse resultado, se você não sabe o que você está fazendo, você não faz um resultado desse. Não tem como. Porém, da mesma forma que vocês puderam ver aqui no resultado de backtest, teve dias que perde 200, teve dias que perde 300 e pouco, teve dia que perdeu 480, teve o dia que ganhou 658. Então, primeiro passo é entender. Eu puxei o backtest da estratégia, tem os resultados aqui de 6 meses, mas ainda diariamente ela vai ensinando. Olha como foi bom em julho, ó. 28, 234, 304, 100, 658. Então, a estratégia tem potencial. E para mim foi um ponto muito chave de entender o fato de conseguir reverter tudo que deu errado na semana ontem com competência. Então isso me alimenta a esperança e até estou gravando esse vídeo para deixar registrado aqui, para quando passar 2, 3, 5 anos que eu tiver num patamar mais alto, porque eu estou trabalhando, estou me esforçando e me dedicando para isso, eu olhar para esse dia e ver que ali foi a minha virada de chave, porque ali me foi mostrado que tem potencial para dar certo quando a gente faz tudo certinho. E aqui eu não fiz nada além do que eu deveria fazer. Eu entrei na operação, num ponto aqui,
Ele chegou perto do stop, eu entrei com a suboperação e deixei ela rolar. Mas aqui observem que eu entrei nesse ponto aqui, ó, eu tava com R$ 160 de ganho. Ele simplesmente voltou tudo e ainda me pôs negativo aqui em R$ 60 praticamente. Então é essa frieza que eu estou construindo, essa calma, essa confiança de entender, confiar na estratégia, saber que é daquele jeito que tem que ser e não fazer nenhuma bobagem de sair antes ou alguma coisa assim. Então é isso. Eu saí aqui por quê? Porque o mercado já tinha descido aqui, ó, 1,5%. Então eu imaginei que por ser à tarde, menos volátil e tudo mais, e foi exatamente, tanto que às 17 horas ele finalizou no mesmo lugar. Eu fechei no 500, ele fechou das 16h45 no 490, né? Então, é ter essa calma, essa tranquilidade. Eu apanho bastante aqui, eu ainda sofro bastante, porque a gente está vindo de baixo, exames, pouco capital, então tem que ser tudo ali com muita diligência. Apesar que agora no dólar eu vou arriscar um pouco mais, porque essas operações curtas acho que não dão muito bom não deram muito bom não. Então eu queria mostrar para vocês nesse vídeo que sim, é possível fazer. Isso depende da estratégia que você monta, da visão que você tem. Por exemplo, as minhas estratégias, como que eu monto elas? Padrão gráfico. Eu olho o gráfico, eu tento identificar um padrão ali, e nesse padrão eu elaboro o quando eu vou entrar, quanto eu vou ganhar, quanto eu posso perder. Então nela eu monto tudo isso. Então é gerenciamento. Então é possível fazer um bom resultado com um contrato, porém tem que persistir, porque haverão dias muito bons, haverão dias muito difíceis. E isso faz parte da nossa jornada. É isso que eu estou aprendendo aqui, e quem me acompanha está vendo aqui junto comigo como que toda essa caminhada está sendo. Mas volto a falar, ontem foi um dia muito, muito expressivo, assim, que me fez entender que o caminho é esse. Só ter paciência e persistência. Essa é a jornada do trader, né? Então é isso, pessoal. Queria mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham entendido aqui a minha forma de operar. Volto a falar que essa regra de coloração do Thomas ela é muito, muito, muito boa, tá? Quem quiser adquirir ela, é lá no thomasflix.com. Você assina o Thomasflix e você depois, se tornando membro lá, você consegue acessar, porque eu sou membro do Thomasflix. Então eu consegui acessar e opero aqui com a regra de coloração, juntamente com a Super Trend, que eu também, estudando ela, desenhei essas 3 linhas, cada uma com uma configuração específica. Mas é isso, pessoal. Não sei como vai ser segunda, se vou perder tudo de novo, se eu vou ganhar muito mais, enfim. Eu vou voltar e vou fazer exatamente o que eu tenho que fazer, da forma que tem que fazer, da forma que eu estudei para fazer. E o que vai acontecer aí não está no nosso controle. O importante é fazer o que você se propôs a fazer, sem afobação, sem fazer cagada, sem fazer nada além do que deve ser feito, porque aí é onde a gente sai perdendo. E nessa parte, de tanto que eu já me estrumbiquei com isso, eu já tenho isso bem acertado. Ainda passo muita raiva por dentro quando tá dando errado ou quando eu sou estopado, mas é dentro, é comigo. O que eu faço para fora, isso já tenho sob controle, graças a Deus, né? Então é só seguir e continuar fazendo direitinho. Mas é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente tá de volta aqui. Valeu!